Olá, bem-vindos ao novo canal de palpites do Titi. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Venho nesse vídeo especial falar da primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021. Graças a Deus, a bola vai voltar a rolar em mais um campeonato estadual aqui no nosso país, aqui no Brasil. A bola vai voltar a rolar nesta temporada de 2021 no futebol pernambucano. Então separei os 5 jogos desta primeira rodada para dar os meus palpites e para dar os meus resultados exatos desses 5 jogos pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 desta primeira fase. E vale lembrar que os jogos desta primeira rodada do certame já vão ter início nesta quarta-feira, no dia 24/2 de 2021, 24 de fevereiro de 2021 acontece 3 jogos, depois vamos ter mais um jogo no sábado, no dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021, e o complemento desta primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 desta primeira fase vai acontecer com um único jogo no dia 28/2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, no domingo. Então daí completa toda essa primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 desta primeira fase. Então agora vamos começar com os palpites aqui no meu canal Palpites do Titi, com os jogos desta primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 desta primeira fase. Vamos começar com os jogos desta quarta-feira do dia 24/2 de 2021, 24 de fevereiro de 2021. Vamos começar com o jogo de abertura do campeonato, e esse é um bom jogo. Vamos começar com esse jogo. Às 19 horas, mais conhecido como às 7 horas da noite. Vale lembrar que todos os horários são daqui do Brasil. Vamos para esse jogo. Vamos de Veracruz e o Sport Recife, o Leão da Ilha. Vamos de Veracruz 0 e Sport Recife 2. E vale lembrar uma observação nesse jogo da primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 dessa primeira fase, que a equipe do Sport Recife provavelmente vai vir com uma equipe alternativa para este jogo, uma equipe de reservas e até mesmo de sub-20 e sub-23, porque a equipe do Sport Recife, o Leão da Ilha, vai ter compromisso na quinta-feira pela última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A do ano ainda de 2020. O Sport, o Leão da Ilha, vai jogar lá no Paraná, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. Então, provavelmente nesse jogo de estreia dessa primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 dessa primeira fase, provavelmente o Sport Recife, o Leão da Ilha, vai usar um time todo alternativo para esse jogo. Então agora passamos para o segundo jogo desta quarta-feira do dia 24/2 de 2021 pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 desta primeira fase. Vamos com esse outro bom e interessante jogo. Às 20 horas, mais conhecido como às 8 horas da noite, vamos para o jogo. Vamos de Salgueiro e Afogados de Ingazeira. Vamos de Salgueiro 1, Afogados de Ingazeira 0. E agora passamos para o terceiro e último jogo desta quarta-feira do dia 24 de fevereiro de 2021 pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 desta primeira fase. Vamos com esse outro bom e interessante jogo. Às 21h30, mais conhecido como às 9h30 da noite, vamos para o jogo. Vamos de Santa Cruz, a Cobra Coral, contra o Acadêmica Vitória de Santo Antão, o famoso Vitória das Tabocas. Vamos para esse jogo. Vamos de Santa Cruz 1, Acadêmica Vitória de Santo Antão, o famoso Vitória das Tabocas 0. E agora passamos para o único jogo desse sábado, dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 desta primeira fase. Vamos com esse outro bom e interessante jogo. Às 19 horas, mais conhecido como às 7 horas da noite, vamos para esse jogo. Vamos de Náutico, o Timbu, contra o Central de Caruaru, a Patativa. Vamos de Náutico 2,
Central de Caruaru 1. E agora passamos para o último jogo então desta primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 desta primeira fase. Vamos com o único jogo desse domingo do dia 28/2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021. Vamos então com esse outro interessante jogo. Às 16 horas, mais conhecido como às 4 horas da tarde. Vamos então com esse outro bom jogo. Vamos de Retrô e 7 de setembro de Garanhuns. Vamos de Retrô 1, 7 de setembro de Garanhuns também 1. Desde já agradeço a compreensão de todos, o carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa sorte nesses palpites então da primeira rodada do Campeonato Pernambucano de Futebol da Série A1 da primeira divisão de 2021 desta primeira fase. Um abraço, Titi.